depósitos. Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Hoje vamos voltar a um tema literalmente a seu pedido. A questão das hortas urbanas e feitas em casa, nas nossas varandas, está de facto na ordem do dia e por isso mesmo reunimos mais uma vez um painel de especialistas e parceiros que vai ajudar a ter uma horta perfeitinha lá em casa. Vamos saber as dicas, os truques e as grandes vantagens para a nossa carteira e até mesmo para a educação dos nossos filhos quando apostamos em pequeninos vasos que sejam de ervinhas aromáticas. Tudo isto daqui a pouco na conversa com os nossos convidados, mas para já vamos saudar o jornalista Luís Ribeiro, da revista Visão, para as notícias positivas de hoje. Olá Luís, muito obrigada por estar aqui hoje connosco, o jornalista da Visão, a escolher 3 boas notícias, uma semana depois também de a Visão ter lançado mais uma vez a sua Visão Verde. É verdade, a 5ª edição toda dedicada ao ambiente. Este ano decidimos pela agricultura, que é um tema que está em voga, por todas as razões, uma delas é a crise, portanto há males que vêm por bem e este é um deles. Sem dúvida. E a crise, apesar de tudo, parece ter feito com que os depósitos aumentassem na zona euro. É verdade, é uma coisa estranha. Aliás, paradoxal, parece, não é? É verdade. E mais estranha é que a Reuters, a agência Reuters, conseguiu encontrar uma boa notícia económica sobre Portugal, comparando com outros países da União Europeia. Deve andar a ver a sociedade civil. Provavelmente. Parece que os portugueses, são várias boas notícias numa. Os portugueses aumentaram os depósitos bancários. Portanto, isto significa que ainda acreditam nas instituições bancárias, ao contrário dos gregos, que já retiraram 3% dos seus depósitos. Portugal, os portugueses conseguiram atingir um novo recorde em agosto de 127 mil milhões de euros de depósitos bancários. Para termos uma ideia do que é isto, a Troika está, o plano de resgate português é de 78 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de mais do dobro em depósitos que os portugueses têm nos bancos. Parece uma excelente notícia e também é um aumento superior a 7% em relação ao ano anterior. Sem dúvida, uma excelente notícia e nós que estamos a preparar também mais um programa sobre poupança. Já sabe que normalmente é um tema que marca também a atualidade aqui na Sociedade Civil. Vamos também olhar para esta questão dos depósitos e onde apostar quando falamos em contas poupança, depósitos a prazo, etc. A Austrália a aprovar finalmente a taxa de emissão de carbono. É verdade, uma excelente notícia também é contracorrente. Parece que a gente se esqueceu das emissões de dióxido de carbono, como se elas tivessem parado, como se o planeta tivesse parado de aquecer. Houvesse uma troika para as emissões e não. Parece que precisamos disso, porque tudo parou, mas na Austrália, pelos vistos, houve um volte-face, até porque a Austrália era um país muito cético destas medidas e conseguiram aprovar um plano que vai obrigar as 500 maiores empresas a pagarem a sua poluição. Na prática é isto. Portanto, cada tonelada de dióxido de carbono emitido vai custar cerca de 15 euros. E isto significa que no final, por ano, poupar-se-á cerca de 160 milhões de toneladas de dióxido de carbono emitidas para a atmosfera. Portanto, é mais uma excelente notícia vinda da Austrália. E para terminar, ainda na matéria ambiental, a Agência Europeia do Ambiente a dar conta que as emissões de muitos dos poluentes gerados pelos transportes na União Europeia estão a baixar desde 2009. A parte menos boa é que não é por causa das preocupações ambientais, não é? Não é por termos deixado de andar de carro porque tivemos um acesso de boa vontade. Não, é mesmo porque as recessões têm destas coisas. É tudo mau menos isto, que é quando a economia deixa de crescer, também as emissões crescem menos ou deixam de crescer. Foi o que aconteceu na Europa. Infelizmente não é o que está a acontecer no resto do mundo. As emissões, na verdade, estão a crescer mais do que a economia, isto em termos globais, mas pelo menos na Europa, lá está mais um mal que vem por bem, estão a decrescer. Gosto desta perspectiva do chamado Roadmap da Comissão Europeia, que prevê que em 2050 a maioria do transporte de passageiros de média distância deve ser feita de comboio.
Pois, esperemos que sim, mas Portugal para já tem uma das menores taxas de utilização de comboio da União Europeia, o que é uma pena. Portanto, aqui fica pelo menos esta diretiva e eu acredito que se conseguirem conciliar a vontade que as pessoas têm à despesa que as pessoas não querem ter, o comboio parece-me ser uma grande alternativa. Luís, foi um prazer tê-lo aqui connosco nesta nossa edição. Luís Ribeiro, jornalista da revista Visão, que, relembro, há uma semana publicou mais uma das suas edições totalmente dedicada à questão da sustentabilidade, mais uma edição da Visão Verde, e daqui por algumas semanas vamos dar uma outra boa notícia em relação à Visão, um especial Visão Solidária. Portanto, tudo isto também para acompanhar aqui no Sociedade Civil, que, como sabe, todos os dias lhe dá nota das novas regras do Acordo Ortográfico. Com o Acordo Ortográfico, deixam de se escrever as consoantes C e P. Deixam de ser escritas sempre que não se pronunciam nas sequências CC, C cedilhado, CT, PC, PC cedilhado e PT. Por exemplo, acionar, correção, atual, excepcional, adoção e Egito. Contudo, sempre que as consoantes C e F forem pronunciadas, elas deverão permanecer escritas. Por exemplo, friccionar, fricção, facto, egípcio, opção, rapto. Um pormenor importante acontece, por exemplo, com as palavras Assunção, suntuoso e perentório, onde a consoante P já não era pronunciada antes deste acordo ortográfico. Por isso, com o acordo ortográfico, sempre que a consoante P não for pronunciada no interior das sequências MPC, MPC cedilhado e MPT, a consoante M passa a M. Escrever-se-á então NC, NC com cedilha e NT. Hortas urbanas. O conceito parece ter virado moda. Vamos tentar perceber o porquê deste interesse, como disse o jornalista da Visão, no regresso à terra. E não estou a falar só em ambientes virtuais, como acontece, por exemplo, com o Farmville. Vamos hoje, literalmente, pôr a mão na terra e perceber o bem que pode fazer à nossa carteira e até mesmo às nossas crianças o facto de termos uma pequenina hortinha na nossa varanda, ou se não tivermos ainda uma varanda, num beiral de uma janela. Vamos perceber que isto é possível e basta muitas vezes boa vontade e, claro, alguns conhecimentos que vamos partilhar hoje com a ajuda dos nossos convidados, a começar pela professora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica no Núcleo do Porto. Olá, Margarida. Muito obrigada por estar connosco. A Margarida Silva junta-se a nós e podemos começar precisamente por esta questão do porquê para já sente este regresso à terra, literalmente. Sim, há de facto agora uma moda, um movimento, se quisermos chamar, mas é muito mais do que isso. As hortas urbanas sempre fizeram parte da paisagem citadina, tanto urbanas como periurbanas, e nós neste momento temos qualquer coisa como 800 milhões de pessoas a praticar agricultura urbana em todo o mundo. Portanto, isso mostra realmente o potencial dramático de produção de comida. Para lhe dar alguns exemplos, em Buenos Aires, a capital da Argentina, 20% de todas as necessidades nutricionais são supridas por hortas urbanas, produzidas informalmente em part-time. Em Berlim, por exemplo, temos 80 mil agricultores urbanos e há 18 mil, qualquer coisa como isso, em fila de espera. Portanto, há uma apetência imensa, para não se pensar que isto só acontece nos países pobres, não é? Em Moscovo, 65% das famílias praticam agricultura urbana. Cuba foi um país que foi empurrado para a agricultura urbana e consegue produzir qualquer coisa como 3 milhões de toneladas de comida por ano. Em Paris, até há 100 anos atrás, até à Primeira Grande Guerra, para um país temperado, produzia-se uma coisa perfeitamente astronómica na zona urbana de Paris, que eram 100 mil toneladas por ano, com uma produtividade que é impensável na agricultura atual de 70 toneladas por hectare de comida ao longo do ano, em várias colheitas. E para não se pensar que os Estados Unidos não estão nisto, nos Estados Unidos foi calculado
que 40% do valor da agricultura total, não a quantidade, mas o valor total da agricultura, 40% disso é produzido em zonas urbanas. Portanto, isto dá, de facto, uma dimensão de algo que é perfeitamente inevitável, é mesmo um imperativo para a sobrevivência futura, a viabilidade das nossas cidades no futuro, por múltiplas razões, não é? Infelizmente, cá em Portugal, as coisas, enfim, acho que estamos agora a acordar e já temos uma série de municípios, muitas câmaras que já têm programas, o Seixal, Gaia, há imensos municípios. Em Lisboa, nós estão... aliás vamos visitar a primeira horta urbana da capital, o Parque Hortícola da Granja, a primeira horta criada. Mas não são só as câmaras que estão a trabalhar nisto, sim. Há várias organizações não governamentais, por exemplo, aqui no Porto, aqui em Lisboa, eu venho do Porto, mas aqui em Lisboa também há projetos. Exatamente, mas em Lisboa, por exemplo, a Associação Gaia dinamizou já a Horta Comunitária da Graça e da Maia. A da Maia, aparentemente, parece que a Câmara agora quer arrasar com aquilo, infelizmente, mas no Porto há o movimento Terra Solta, que é um movimento que põe em contacto pessoas que têm terras disponíveis com pessoas que querem utilizar essas terras e legaliza, formaliza através de contratos de comodato que funcionam muito bem porque garantem os direitos das várias partes envolvidas. A Associação de Agricultura Biológica, a Agrobio, tem também um programa de colaboração com câmaras em que não só ajuda a montar as hortas, como depois dá formação, de forma a que as pessoas consigam rentabilizar o potencial. As associações de municípios também já começaram a acordar para isto. A Lipor, por exemplo, tem um mega programa de hortas que é muito interessante porque tem vários formatos. Tem as hortas comunitárias, mas depois também tem hortas de subsistência que viabiliza a captação de rendimento para pessoas mais desfavorecidas. Portanto, tem também hortas empresariais. Claro. Portanto, já começamos a perceber que quando queremos entrar nesta dinâmica de sustentabilidade, esta é uma matéria que de facto faz sentido e por muito paradoxal que possa parecer a palavra horta ligada à palavra urbana, isto acontece. Aliás, nós daqui a pouco vamos até uma escola em Loures, onde as crianças do 2º ano e também do ensino especializado criaram uma horta pedagógica e ganhando assim maior consciência ambiental, para além de trazer também uma enorme facilidade depois para nós pais introduzirmos os legumes e os vegetais na hora das refeições. Às vezes é uma dor de cabeça, mas quando eles plantam as coisas, normalmente facilita. Luís Miranda, boa tarde. Obrigada por estar connosco. Presida a Confederação Nacional de Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural, mas hoje parece que estamos aqui a falar de desenvolvimento urbano, não é? Voltando ao campo. A ideia é exatamente essa, é sempre aproximar os consumidores, digamos, do campo e de certa maneira, portanto, trazer os benefícios que estão associados. O projeto que hoje vimos aqui trazer que chama-se Quinta na Escola, que tem por objetivo exatamente promover uma agricultura sustentável e meio escolar. Não é só unicamente o objetivo de produzir, ser um espaço lúdico, mas também um espaço, uma ferramenta de pedagógica e de poder de formação e de educação dos próprios alunos. Porque está provado, há um estudo até da Universidade de Colorado, em que os alunos que trabalham os legumes e que os cultivam e que têm mais apetência para os consumir, acabam a ter maior consciência ambiental, que acabam a ter por ser melhores alunos em ciências. Portanto, há aqui uma utilização da horta não só como um aspecto para dar a conhecer a origem dos próprios produtos e as suas funcionalidades, mas também haver aqui utilizações transversais, não só na educação, mas também uma educação ambiental, mas também na questão de uma alimentação saudável para nós é fundamental. E também ter aqui o efeito agregado, portanto, porque temos a ideia muitas das vezes que são pequenas hortas, são coisas de caráter demasiado lúdico e não, portanto, mais a mais, porque este projeto é um projeto continuado. Nós estamos presentes 35 semanas por ano em cada uma das escolas. Portanto, repare, em cada semana, portanto, temos uma atividade juntamente, portanto, com os alunos em que eles fazem trabalhos nas hortas e acabam também por conhecer melhor tudo aquilo que está associado. E mais, e já conseguem, portanto, em alguns casos, verificado, em que alteram os hábitos alimentares em termos familiares. Portanto, já começam a dizer aos pais que querem alface roxa em vez da frisada e querem comer sopa e mais. E comem sopa ao lanche, portanto, muitas das vezes eles não querem comer sopa durante o almoço. Portanto, o lanche é mais divertido, não é? Mas, de facto, depois de ter plantado uns espinafres com este bom alho, não admira que... e já nem é preciso a desculpa do Popeye, não é? Já querem comer espinafres. Sim, não só utilizar esses espinafres não só foram utilizados tanto nas sopas como também nas próprias pizzas, porque a ideia de tentar... A alimentação saudável não pode estar dissociada muitas vezes dos hábitos alimentares. É perfeitamente possível fazer hambúrgueres
digamos, saudáveis. Sim. Nós, inclusive, é engraçado, os miúdos hoje em dia conseguimos introduzir a um bolo, que não vou dizer portanto, o nome porque está associado a uma marca, portanto, que parece que é em pão de cachorro e que tem um chocolate lá dentro. Nós já conseguimos fazer, digamos, uns bolos desses, portanto, com saudáveis, que eles trazem de casa já com chocolate preto, portanto, derretido. Quer dizer, é tentar aproveitar, de certa maneira, a própria forma de comunicação, digamos, que as grandes empresas utilizam para tentar levar portanto, os miúdos a consumirem, ter uma noção, uma consciência ambiental e também da importância que a agricultura, porque e temos outros projetos, que é ligado que é Vegetais e Ação Missão de Saúde, de maneira que tentamos, de certa forma, utilizar os super-heróis, aqueles que são conhecidos e as suas capacidades e os seus superpoderes, para levá-los a consumir mais facilmente. Temos aí a Lady Xenox, portanto, com certeza tem poder de visão porque está ligado às cenouras. Temos aí o espinafre, portanto, o espinafre, não é? Temos o tomatron, logicamente associado, portanto, ao tomate e aos antioxidantes que ele tem, o mega citros por causa dos citrinos. Portanto, há sempre uma associação que é muito mais fácil levá-los a consumir quando eles estão envolvidos no próprio processo de aprendizagem e daquilo que eles consumindo, daquilo que eles produzem. Agora vamos sair porque isto para os miúdos tem muita graça. Porque tem. Agora, vamos pensar nos mais crescidos também. Aliás, é claro que a Confederação também ajuda a todos aqueles que queiram iniciar-se nestes projetos fora das escolas. Estou a falar, por exemplo, das empresas, mas pescando o olho aos mais crescidos, temos as ações, por exemplo, da Liga para a Proteção da Natureza, nosso parceiro na sociedade civil. Hoje o convite ao arquiteto paisagista Jorge Cancela. Olá, Jorge. Muito obrigada por se juntar a nós mais uma vez. E dinamiza uma série de atividades no Jardim da LPN, dando apoio precisamente nesta área e dando cursos sobre hortas urbanas, ou seja, há cada vez mais interesse por parte dos crescidos também em tentar perceber uma coisa tão simples como tentar ter um vasinho como este, com uma pequenina alface viva, vá, durante... As minhas eu não sei se aguentavam, porque eu já tentei com manjericos e a coisa não funcionou muito bem. Mas pronto, eu vou ser uma potencial candidata aos seus cursos. Mas Jorge, então diga-me lá, é possível todos nós sairmos daqui uns hortelões assim, minimamente capazes, exato, eficazes? Sim, boa tarde. Eu acho que é relativamente simples. Aliás, pode ser simples se o quisermos fazer simples. A ciência agronómica, e a começar no solo e depois na planta, é riquíssima e é interessantíssima, e se calhar é das coisas que quando começamos a estudar e quando começamos a perceber, mais fascinante é. Mas se não quisermos complicar, uma planta precisa de relativamente poucas coisas. Precisa de um sítio onde se implante e de onde vai buscar os nutrientes, o solo, um bom solo. Portanto, terra. Terra. E essa terra é fundamental e é, no nosso entender, na terra que deve começar tudo, porque nós costumamos dizer, assim, quase em termos de brincadeira, um bom agricultor trata do solo, um mau agricultor trata da planta. E, portanto, é no solo que devemos concentrar muito da nossa ação e muito da nossa atenção em relação à própria planta. Portanto, mas precisamos de sol, precisamos de água, precisamos de luz. E às vezes precisamos de companhia, não é? Porque há as plantas que estão bem umas com as outras e outras que não estão bem umas com as outras. É com mais pessoas. É com mais pessoas, exatamente. E, portanto, não é muito complicado. Nós realmente agora, foi há 15 dias que fizemos o último curso de hortas urbanas na Liga para a Proteção da Natureza e no Jardim da Liga. Correu muitíssimo bem. Temos uma horta com 15 dias já com rabanetes a despontar, com as couves e as alfaces já ainda por cima agora tem sido regado sem custo, não é? Porque a natureza encarrega-se também de algumas coisas. Água grátis para já. Águas grátis. Sempre com o cuidado, ao fim e ao cabo, de plantar as espécies certas na altura certa e na companhia certa umas das outras. E às vezes até com o tipo de solo certo. A questão do solo é relevante e, nomeadamente, uma das coisas que é importante é a compostagem. A Liga tem um trabalho significativo em termos da compostagem dos resíduos urbanos, na separação dos resíduos orgânicos, que, de outra forma, vão para os aterros sanitários. Lixeiras, em princípio, já não temos, não é? Agora, em princípio, já temos aterros sanitários. Chamemos de lixeiras, que é para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar. Pronto. E em vez de irem aumentar o volume aí, é uma instituição que pode e deve ser transformada, ser feita em composto, e esse composto é devolvido ou é mesmo utilizado para criar uma horta de raiz. Aliás, isso é uma das técnicas que, se tivermos composto suficiente, quase que nem precisamos de cavar o solo. Podemos colocar uma camada relativamente elevada de composto, 20, 30 centímetros, e
quase que fazer a intervenção em cima do composto. Portanto, se assim for, isto até permite que para nós, os que somos fãs pessoas... de reciclagem, é reciclar realmente tudo, Tudo, não é, em casa, tudo, não é? sim, porque, quer dizer, na natureza nada, não é? Tudo se transforma, nada se perde, tudo se cria. E, portanto, nós temos a capacidade de transformar as coisas aproveitando-as inteligentemente. A natureza é fantástica, quer dizer, nós também vivemos em comunhão com um conjunto enormíssimo de ecossistemas e é preciso, isso julgo que é importante, o solo é um ecossistema vivo. O solo, no nosso entender, não é um substrato de plantação, quer dizer, não é uma coisa onde se possam pôr umas plantas e depois uns adubos e uns fertilizantes e uns pesticidas e uns inseticidas. Não, o solo é um ecossistema vivo e que interage com essa vida em relação às plantas que depois interagem connosco. E, portanto, há aqui um ciclo. É um ciclo que até, eventualmente, pode ser ligado à saúde da terra e à saúde das pessoas. Portanto, há aqui uma forma de ver globalmente estes processos onde o próprio, quase que diria, carinho com que estas situações são feitas, há quem diga que ajuda muitas plantas a crescer. Também ajuda as pessoas, se calhar também a crescer. Connosco temos também, e através da nossa parceria com a Ordem dos Biólogos, o engenheiro do ambiente Carlos Costa. Olá, Carlos, muito bem-vindo a esta nossa emissão. Sente que, e depois de ouvir as primeiras intervenções desta tarde, sente que há de alguma forma uma necessidade dos urbanos se conciliarem com a natureza? Pronto, boa tarde a todos. Penso que sim, isso é óbvio, é um sinal dos tempos. Eu, como engenheiro do ambiente e reportando-me à minha formação, recordo-me que nós basicamente dedicávamos às questões da água, às questões do ar, e o parente pobre era sempre o solo, e o solo acaba por ser uma interface entre todos estes componentes. Depois, em termos profissionais, pronto, eu acabei por me ligar ao ensino e acabei por transportar, se calhar, um bocadinho esta formação demasiadamente direcionada para esta área tecnológica para os meus próprios alunos de 12º ano. Até que, não por uma questão de moda, mas talvez o chamamento da terra, o relembrar algumas férias enquanto criança e os próprios alunos têm essas memórias, decidimos também começar a apostar um bocadinho mais nesta questão das hortas, tanto que nós na nossa escola profissional temos um terreno e era quase criminoso não aproveitarmos a oportunidade. Portanto, era um jardim que estava um bocadinho devoluto, digamos assim. Exato, devoluto. Ou seja, era um jardim que nós passámos por ele e não reparávamos. Não davam e fizeram um ambiológico. Fizemos um ambiológico, portanto, foi uma turma do 11º ano que fez este projeto. Chamado projeto também, ao mesmo tempo lógico. Exatamente. Biologia, ambiente, por aí fora, tudo relacionado. Não vou dizer que foi fácil, porque é um projeto que também envolve muitas componentes, que eu posso explicar se tiver tempo para isso, e envolve idades muitas vezes complicadas. Portanto, o secundário, temos os alunos com 15, 16 anos até aos 20, até se podia pensar que era uma faixa etária difícil de trabalhar estas questões. Eu penso que foi relativamente fácil, a questão passou também por motivá-los. Claro que havia mais alunos com competência para esta área, tivemos de os motivar, tivemos de os implicar no processo logo de planificação, o que é que vamos plantar, o que é que gostamos de comer. E pronto, acabou por ser um parto um bocadinho difícil, mas ficámos muito satisfeitos com os resultados que obtivemos. Acabámos por ser visitados também por uma série de escolas C+S do Concelho de Almada e do Seixal, inclusive por escolas de ensino básico vizinhas, e a ideia agora, obviamente, é multiplicar o projeto e os meus alunos, digamos assim, darem apoio a projetos que essas escolas tenham. Esta pequenina alface que está aqui hoje connosco foi o Carlos que nos trouxe, e permita-me assim um bocadinho a invasão da sua história pessoal, mas há uns tempos o seu filhote não era capaz de olhar para isto e achar que era apetecível, não é verdade? Exatamente, portanto, eu tenho filho com 6 anos que convencê-lo a comer salada era complicado, e a partir do momento em que ele a plantou, ou as plantou, as regou e as via todos os dias a crescer, tornou-se bastante fácil, quer com alface, quer com outros legumes. Lá está, porque isto, no fundo, Luís, é aquilo que acontece também na quinta, na escola, ou nos tais em ação. E os miúdos, de repente, estão a pôr a mão na massa, quase, não é? Se bem que aqui podemos ter material para fazer umas pastas fantásticas, mas ao pôr a mão na massa, na terra, conseguem perceber, afinal... Há aqui um conjunto de questões para além da preocupação da alimentação. Sim. Logicamente que a preocupação da alimentação é fundamental, porque quanto mais não seja como consumidores, como confederação, digamos, ligada ao setor agrícola, para nós, que é maior como consumidores, portanto, logicamente que os nossos associados acabam também a ter maior rendimento.
mas muitas vezes temos a tendência a ir para uma maneira mais fácil daquela ação direta. E este é um processo muito mais lento. E é importante verificar aqui nestas questões das hortas a relação familiar que é criada. Porque muitas vezes os miúdos não têm só a dificuldade em comer vegetais ou sopa, como muitos deles verificamos têm dificuldade em mexer na terra. Tinham relutância em pôr a mão na terra, que era uma coisa que não nos era uma coisa comum. Vê-se alguns, por acaso temos fotografias em que eles tinham mesmo quase uma repulsa em relação a mexer na terra. Se calhar porque não estamos, de facto, muito habituados, também nós pais, a levar os miúdos assim, mas é engraçado, mexer na terra. É verdade, mas é engraçado que todos aqueles miúdos que têm uma maior frequência ou de permanência com os avós, verificava-se mais a pertença para este tipo de atividades. Era engraçado. Todos aqueles que passavam férias com os avós têm hortas, que vão à terra. Exatamente. Portanto, que acabaram literalmente tem um exemplo, portanto, acompanham, não é uma coisa estranha, não é? Porque nós também fazemos compostagem, portanto, temos umas minhocas, é engraçado, portanto, lá nas salas de aulas, que é um acontecimento, portanto, nas reuniões de pais, haver um vermicomposto, portanto, na sala de aula, temos aí também uma fotografia. Exatamente, eu gosto de mostrar uma menina muito feliz com uma courgette gigante na mão, não é? Em que os próprios pais trazem de casa as cascas das cebolas e as cascas das maçãs e das batatas, portanto, para levarem lá para as minhocas, para elas poderem alimentar, para, por sua vez, esse humus vai se incorporar na própria horta, portanto, que eles têm na escola. Portanto, há aqui uma interligação. Não é só unicamente a questão da produção, pura e simplesmente, mas é tudo aquilo que está associado. Eu acho que não há miúdo que não gosta de minhocas, não é? Sempre aquela sensação de... Aquele animal meio esquisito, não é? Há uns que realmente tentam fugir e os outros, logicamente, que, coitados, infelizmente, coitados, são sempre... Mas esta caixinha, não é? Atenção, minhocas a trabalhar. É favor não abanar a caixa, não levantar a tampa muitas vezes. E depois há o outro lado que é a decoração dos canteiros. Isto que estamos a mostrar em fotografia, nós já vamos mostrar também em imagem, até porque esta é uma escola diferente daquela escola que nós fomos visitar. A Sociedade Civil foi visitar a Escola de Ensino Básico e Jardim de Infância Via Rara, em Loures, que implementou este projeto no início de 2011, através desta nossa parceria com a Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e Desenvolvimento Rural. A ideia foi lançada, criar estas hortas em escolas um pouco por todo o país, de modo a atrair a atenção dos mais novos, não só para a importância do setor agrícola, mas também para o desenvolvimento sustentável. Escolas do primeiro ciclo do ensino básico dos concelhos de Sintra, Cartacho, Santarém e Loures já puseram em prática o projeto Quinta na Escola, uma iniciativa da Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural que pretende desenvolver atividades agrícolas e pedagógicas com os alunos, dentro e fora de aulas. Inserido no programa curricular educativo, os alunos aprendem sobre a importância da agricultura e dos produtos biológicos no seio de diferentes disciplinas. A importância dos solos para a agricultura, que tipo de solos é que existem, os solos que conseguem absorver mais água, menos água. Temos um mundo de experiências que têm a ver com o estudo do meio e também têm a ver com a língua portuguesa, porque depois também aproveito, eles passam as receitas que fizeram, é-lhes dado conhecimento como é que se organiza uma receita, desde os ingredientes ao modo de confecção, e tudo isto é aproveitado. Há sempre uma multiculturalidade entre os colegas, porque eles depois dizem também sei uma receita com este alimento e depois trazem para mostrar como é que se faz. Na Escola de Ensino Básico e Jardim de Infância Via Rara, em Loures, os alunos de 2º ano conhecem os processos de cultivo, plantam na própria horta pedagógica e conhecem as frutas e legumes que mais tarde podem consumir. Mas, acima de tudo, reconhecem a importância da agricultura para um desenvolvimento sustentável. Tivemos a fazer um caixote para fazer compostagem, onde eles viram as minhocas, descobriram o mundo das minhocas, que as minhocas não respiram, como nós respiramos, não têm nariz, não têm olhos, e tiveram a tocar nelas, tiveram a cuidar delas, entre aspas. E então encheram um recipiente com terra, com jornal, e todos os dias, ou dia sim, dia não, havia sempre um aluno que trazia cascas de maçã, cascas de cenoura, que era para alimentar as minhocas, que depois vão ser transportadas para a horta e ajudar no ambiente também. Alimentos sazonais, o que será isso? Alimentos sazonais. Sazonal, vou escrever no quadro, sazonal. Então, quando eu digo alimentos sazonais, são alimentos próprios de uma estação do ano, exatamente. E em que estação é que nós estamos? Outono. Então, vamos falar de alimentos próprios do outono. Maria, queria que me dissesse o que é que vocês já plantaram na vossa horta aqui na escola. Foi um morangueiro, alfaces, couve roxa,
e plantamos assim de uma coisa, mas que já não plantamos feijão. Que frutos é que tu comeste aqui hoje, que tu provaste, que ainda não conhecias e que provaste e gostaste? Não conhecia o diospiro, mas já conhecia a castanha. Costumas comer alguns dos legumes e frutas que plantaste já aqui na escola? E não sei se as cozinheiras vão lá buscar as alfaces. Mas em casa também comes? Os pais também preparam alguns destes alimentos para tu comer? Alface e sopa. Aprendi que sazonal são frutos da época que é melhor na estação que ser transportado de um país para o outro. E que frutos é que são típicos desta época? Estás em que época agora? Outono. É a abóbora, os cogumelos, as nozes, as castanhas, os marmelos. Do grupo que compõe a turma de pequenos agricultores e consumidores, fazem parte também alunos da unidade de ensino especializado. Alunos com dificuldades motoras e cognitivas que acompanham, com a mesma curiosidade e empenho, as diferentes atividades associadas à quinta. Já estivemos na horta a fazer sementeiras, eles participaram, o pôr a terra, pôr a semente. Fizemos uma experiência que foi muito engraçada, cujo registro se encontra aqui atrás de mim, que foi a sementeira do feijão. Portanto, ver como é que, em várias situações, como é que a importância da luz, do sol, da água, qual é a importância do sol, da água no crescimento do feijão. Isto é muito importante porquê? Porque todas estas crianças têm que ter atividades essencialmente funcionais que lhe permitam ter uma maior autonomia possível dentro daquilo que são capazes. E isto é muito importante porque lhes possibilita precisamente experiências diversificadas. Tu mexer na terra, nós tínhamos aqui crianças que, numa fase inicial, se recusavam determinantemente a mexer na terra, não é? Até escondiam as mãos. Neste momento eles mexem, eles, portanto, vão lá na horta que existe na escola, eles participam, já foram uma vez também lá arrancar a ervinha, portanto, tudo isto, e eles participam com muito entusiasmo. Gostam de participar e gostam de fazer essas coisas. Em mês de São Martinho e respectiva época de castanhas, as atividades desenvolveram-se em torno deste fruto. Na sala de segundo ano saboreou-se a castanha e no ensino especializado o bolo feito pelos alunos fez as delícias à mesa. Isto porque a quinta na escola deve servir também como espaço de promoção de hábitos alimentares saudáveis numa sociedade que se quer cada vez mais autossustentável. Mais à frente vamos também conhecer o Parque Hortícola da Granja e vamos também online perceber que há uma oferta da Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa. Esta é apenas uma das sugestões que sugere, já a pensar no Natal, um presente bem original, oferecer à família e aos amigos uma floreira aromática, porque muitas vezes é capaz de ser a maneira mais fácil, Carlos, e vamos começar já com dicas, já há muita gente a fazer perguntas daquelas que para vocês são muito simples. Parece ser mais fácil começar pelas ervinhas aromáticas, é verdade? Do que, por exemplo, alface, tomate, rúcula? Eu acho que, não sei, a minha opinião é que se deve começar eventualmente pelos dois tipos de plantas. Eu, no meu caso, comecei exatamente pelos legumes, digamos assim, e a partir do momento em que nós começamos a ler a informação que existe, e ela é muita, às vezes começamos a ficar um bocadinho preocupados. E o que eu também queria deixar aqui, e até para os espectadores, o que é fundamental é avançar. Ou seja, portanto, não nos perdermos a ler demasiada informação, porque depois demoramos muito tempo a pôr as mãos na massa. E, de facto, o que aconteceu foi quando começámos a estudar as espécies que devíamos plantar, e aqui falo da experiência da escola e falo da experiência em casa na varanda, começamos a ler a questão das aromáticas que fazem uma parceria com os legumes e protegem-nos de pragas, até podem potenciar o sabor por aí fora. E pronto, e de repente temos então ali os dois tipos de planta que devemos semear e plantar. Portanto, eu a começar, propunha que se começasse exatamente pelos dois tipos. Posso dar aqui depois já agora?
pela experiência que nós temos, porque o que nós procuramos nesse projeto foi que as coisas tem que ser rápido, tem que ter um crescimento rápido, tem que ser visível, com uma visibilidade, com uma celeridade, senão os miúdos não podem estar 6 meses à espera que uma obra cresça, quer dizer, acabam de ser desmotivados. O que faz muito mais sentido nisto, preferencialmente, é escolher variedades ou plantas que têm crescimento rápido, para as pessoas poderem ver as alfaces que são excelentes, as ervas aromáticas que a pessoa plantei, e ao fim de 60 dias, ao fim de 60 dias estou a comer, então vale a pena, portanto, voltar novamente a plantar e poder começar a utilizar, porque se são coisas de crescimento muito lento, a pessoa farta-se e cansa-se, e aquilo acaba de deixar de regar e esquece e não quer saber, portanto, nunca mais desmotiva. Acho que é importante. Porque as nossas hortas na escola acabam por ser hortas urbanas, portanto, em escolas são espaços urbanos, portanto, são umas caixas que nós montamos que têm alguma facilidade de montagem e desmontagem, porque tivemos que vencer aqui uma barreira nas autarquias, porque é fazer um buraco, ter que haver mobilizações com miúdos, temos que arranjar uma forma expedita em que eles consigam-se montar as coisas e que se pode replicar em outros modelos em varanda. Aquilo não é mais que uma floreira de tamanho gigante, digamos assim, tem 1,70 m, portanto com 80 de largura, portanto pequeno, que nós conseguimos aqui assim introduzir os tais vegetais e os tais legumes, portanto, que foram aqui falados anteriormente. Até há outro tipo de utilizações, e está a ver ali uma das fotografias que há de apresentar, nas últimas atividades que nós fizemos, até trouxeram nos casos uns botins, umas botas e umas latas, uns garrafões, portanto, nas quais podem também ter lá em casa, pôr lá umas alfaces, para eles verem que há outras formas de utilização, outros recipientes, outros contentores, porque no princípio houve alguma relutância, aquelas caixas assim de madeira, meio quadradas, compridas, aquilo ficou assim um bocado meio estranho. Depois houve necessidade mesmo de decorar para vencer aquele impacto, aquilo tinha uma imagem, a partir de alguns pais tinha alguma relutância. Depois foram os primeiros candidatos a querer ficar com os espinafres, com o tomate, com as cenouras, queriam levar para casa e pronto, e os miúdos levaram e outras vezes comeram. Portanto, o que é preciso que as pessoas usem e abusem, digamos, nesse caso. Neste caso podemos abusar muito, aliás, ao contrário de quase todos os programas onde apelamos ao bom senso, aqui não. Usem e abusem. Margarida, em todo o lado, porque há uma experiência, várias experiências, aliás, desenvolvidas também na universidade onde leciona, onde já começaram a literalmente deixar de lado a teoria. Muito bem, somos catedráticos e professores e falamos sobre o assunto, mas também vamos mostrar aos alunos e à comunidade que é possível, não é? Sim, foi uma coisa que apareceu muito naturalmente. Obviamente nós lá temos licenciaturas na área da nutrição e da alimentação e do ambiente e, portanto, é um meio conducente a este tipo de atividades. Mas há, de facto, aquela curiosidade de experimentar na prática e não falar apenas de cátedra. E o que estão agora a ver é um terraço por onde eu mudei o meu gabinete, fui mudada para um andar onde havia este terraço. Inicialmente o terraço era completamente vazio, aqui estão a ver as primeiras coisas que eu lá pus, isto foi o ano passado, e agora se mostrarem as outras fotografias vão ver a progressão. Foi rápido, foi eficaz, foi económico e deu para produzir muita coisa. O ano passado, aliás, este ano já, retirámos de lá brócolos, couves, manjericão, quilos e quilos de tomate. Estão agora a ver morangueiros. Agora, excelente. Não se importa que eu pare aqui, Margarida, sabe porquê? Porque normalmente temos sempre a ideia de que só conseguimos ter uma plantação, seja de aromáticas ou destes pequenos, chamemos-lhe pequenos vegetais, mas já vamos falar também de fruta, só conseguimos se tivermos um terraço ou uma varanda muito grande. E esta solução isto é vertical, é muito eficiente, desde que esteja virada para a luz e seja regularmente regada, é perfeitamente produtiva. E eu devo dizer que... Isto são morangos? São morangueiros. Devo dizer que, de facto, desde eu não levei nenhum para casa, foi tudo consumido da forma mais local possível. Só esta floreira vertical dá para quanto morango? Quantos morangos é que se consegue extrair aqui? Depende exclusivamente da variedade de morangueiros que se utilizar. Há umas mais produtivas, outras menos. Umas têm morangos maiores, outros mais pequenos. Umas são mais aromáticas que outras. Mas isso depende. E obviamente não dá só para morangueiros, dá para pôr tudo e mais alguma coisa. Esta é muito inteligente, até porque já há uns sistemas que permitem também a rega eficiente. Ou seja, que já trazem um sistema que permite conduzir a água de uns setores para isso para pessoas como eu, que normalmente não são muito dadas às hortas, porque deixam morrer os bichos todos. Mas isso enquanto não experimenta o bem-estar mental e emocional associado à ligação à terra. É como se nós que vivemos na cidade estes anos todos, estamos um bocado subalimentados. Agora se calhar perdi tempo. Isto implica muito tempo ou não? Não, garanto-lhe que eu tenho muito pouco tempo, portanto isto é sempre roubado aos 5 minutos, 10 minutos de cada vez, muito de vez em quando, e as coisas, o mais agradável nisto tudo é que a natureza faz o grosso do trabalho, as coisas crescem e agora tem aqui já uma perspectiva global do terraço. Isto é o mesmo terraço. É o mesmo terraço. Poucos meses depois. Exatamente.
muito poucos meses depois. Foi realmente tudo feito muito aos poucos e já deu para consumir, já deu para lá em casa se notar que havia coisas diferentes. Isto é o mesmo terraço, isto é extraordinário. Produzimos querido, mudei o terraço. Fisales, coisas estranhas, mirtilos, tive bastantes mirtilos, são excelentes, fisales, coisas que uma pessoa nem tem grande facilidade em encontrar na loja e uma pessoa ali, inclusive até limoeiros, milho, agora estão a ver milho. Pergunta de alguém que tem um limoeiro que está num vaso, numa varanda, desde abril, cheio de folhas verdes, tem quase 1,40 m, mas ainda não deu limões. Mas desde abril não é muito tempo, não é? Árvores precisam de tempo, paciência, amor e carinho e um bocadinho de água. Mas a questão do tempo, eu acho, Jorge, que pode ser eventualmente primeira grande limitação. As pessoas como eu acham que não têm tempo, mas se calhar como é o voluntariado, quando queremos arranjamos tempo. Pois, olha, vamos ver, tem que se adequar o tipo de horta que vai fazer, seja em casa, seja vertical, seja na rua, seja em talhão, realmente ao tempo que tem. Se for no talhão, há uma coisa que pode ser muito interessante, que é a partilha, não é? E pode haver talhões partilhados e, portanto, um dia tem mais tempo, um dia tem menos, mas isso exige já um outro tempo que julgo que não será compatível com grande parte das pessoas que estão em fase ativa de vida. Embora também a agricultura esta agricultura urbana seja também muito importante para pessoas que já estão numa fase menos ativa de vida e, portanto, é um complemento importantíssimo e de enriquecimento e de partilha no seu tempo. Agora, se falarmos em profissionais com vida intensa, que estejam essencialmente num apartamento, ou o exemplo que foi mostrado do terraço é extraordinário, porque até se vê com relativamente pouca espessura de solo, tudo aquilo cresce, portanto, quer dizer, nem é preciso, não é, cavar até à Austrália, ou fazer, não, quer dizer, se o solo for bom, a produtividade é enorme, e era o que a pessoa dizia, quer dizer, se escolher bem as plantas, se as puser num conjunto de umas que se deem bem com outras, se arranjar um sistema de rega quase automático, coisa que, por exemplo, que em algumas situações não é preconizada, e eu acho muito bem, nos espaços de hortas urbanas comunitárias, porque a rega automática faz com que as pessoas não vão lá e isso quebra um bocadinho a coesão e a partilha e a troca. Então aí diz-se, não, aqui não pode haver rega automática, porque obriga as pessoas a irem regar. A rega realmente, principalmente na altura do verão, exige ou consome algum tempo, mas que é um tempo agradabilíssimo. Eu nem diria que consome, permite, não é? Quer dizer, usufrui desse tempo. Agora, voltando à tal situação em casa, uma floreira dá muito pouco trabalho. Eu já tive várias floreiras em casa e tinha muito pouco trabalho. Era quase olhar para elas e... mandar-lhe boa energia, cresce. Sim, regar. Cresce, e depois há umas garrafas que uma pessoa vira ao contrário e tem umas tampas porosas e há uns feltros. Quer dizer, não... Julgo que se quiser mesmo fazer, tem muitas soluções e até se quiser, olha, num próximo programa, se houver, podemos fazer uma floreira ao vivo. Ah, é? Sim, e vai ver como é muito fácil irrigar, em 5 minutos, não é preciso mais, faz-se e está resolvido. Se fizer já aqui uma... Não, agora não trouxemos um pedido de material, pode ser que tenhamos aí na produção. Mas olha, a questão da escolha, disse que temos que escolher bem as plantas. Como é que escolhemos as plantas? É dependendo daquilo que gostarmos mais, Carlos? Pronto, depende do nosso objetivo, não é? No meu caso pessoal, o objetivo era, como eu disse no início, motivar os alunos e eles tinham que ter um papel fundamental e ser os atores principais. Portanto, aí recorremos aos gostos pessoais em termos alimentares. E a partir daí veio aquela panóplia de informação, não é? Que pesquisámos e que nos levou a perder uma série de horas, mas que depois nos deu muito gosto porque aprendemos muitas coisas. Eu se calhar aqui acrescentava, para as pessoas não ficarem a pensar que é preciso um grande planeamento prévio, assim, um grande enquadramento teórico, conceptual. Eu acho que é muito fácil começar por aquilo que as pessoas lá têm, ou já têm. Há sempre um vizinho que dá umas sementes, alguém que tira um pezinho, que enraiza, portanto... Começar devagarinho, começar simples, começar com aquilo que já se conhece, com aquilo que as pessoas podem contribuir, para mim é a maneira mais fácil e natural de começar, não
cria absolutamente nenhum salto de dificuldade e depois, a partir daí, quando se ganha confiança, cresce em todas as direções sem perceber já que se está a evoluir e a melhorar radicalmente. E aprende-se com essa experiência, não é? Claro. É um bocado para voltar aos tempos antigos das nossas avós, sempre tinham lá aquelas sardinheiras e aquelas avencas lá em casa, não é? Estavam um pezinho que acabaram por morrer, aquilo que certamente acabaram por desaparecer e ao mesmo tempo é voltar um pouco voltar a esse tempo. Até porque eu acho que seria interessante aqui a questão das hortas urbanas, e depois daqui a bocado queria falar aqui um pouco só, digamos, no nosso projeto, é muito importante que haja o efeito agregado. Tem tendência a desprezar um pouco isto e achei interessantíssimo ter começado aqui a professora aqui com a sua intervenção, dizer qual é que é o peso que estes tipos de hortas têm em cada um dos sítios. Estamos a falar de cidades de 100 mil habitantes. É que, também isto é só 3 ou 4, mas 3 ou 4 vezes 3 milhões de pessoas que moram num determinado local faz a diferença e alteram um tipo de hábitos. Leva as pessoas a descobrir coisas de outra maneira, acabam por não encontrar, porque nós hoje em dia, infelizmente, só consumimos aquilo que o supermercado que nos vende. Portanto, ou seja, e vende aquilo que é mais fácil para eles, o que é mais fácil de transportar, o que é mais fácil de conservar, e nem sempre aquilo é o mais saudável. E há muitos dos produtos que nós, locais, autóctones, vão-se perdendo ao longo do tempo e que isto será uma forma alternativa. E que voltando um pouco, digamos, puxando abraço à minha sardinha, digamos, no nosso projeto, nós procuramos sempre, primeiro, explicar aos alunos a sazonalidade. Então, ou seja, as uvas, não há uvas em dezembro, quer dizer, por mais vontade que eu gostasse, portanto, não há, quer dizer, se eles vierem da América Latina, portanto, da América do Sul, senão não há. Eles têm que perceber que as coisas têm um tempo próprio, não é? E que a história dos supermercados acaba por inverter um pouco e dar a sensação de abundância que nem sempre as coisas funcionam. Por isso procuramos o quê? Ter as culturas certas na alturas certas e agrupá-las por famílias, digamos, as abóboras, principalmente com os melões, outras coisas todas, para eles saberem que há uma associação de cada uma delas. E que, com as suas vantagens e desvantagens estão associadas, porque também sabemos que umas depois também trazem doenças para as outras da mesma família, apesar de serem diferentes. Claro. Portanto, é importante ter esse conhecimento e, se com os miúdos consegue fazer isto, sem explicar, portanto, é plantar e ver, ao mesmo tempo, à medida que eles vão usando e vão utilizando, vão descobrindo e vai-se explicando as coisas como é que elas são. E, por isso, a questão, eu partilhava aqui a opinião da professora, que isto, se uma pessoa começar a pensar a jogar, tem que entrar um curso, digamos, para fazer, para ter lá em casa, vale a pena. Se tiver lá um curso, para ter lá 4 alfaces lá em casa, a pessoa começa a ter uma dificuldade. Mas eu acho que se calhar valia a pena sistematizar as vantagens em termos globais, porque as vantagens não são só individuais. Claro. Em termos de saúde, obviamente há mais atividade física para quem pratica, há mais disponibilidade de alimentos frescos e não só, eles também são mais frescos, porque tipicamente são consumidos no próprio dia ou no dia seguinte, portanto ajuda a combater a nível nacional a obesidade, o diabetes, a malnutrição. Portanto, isto são doenças epidémicas no século XXI, portanto o contributo pode ser muito significativo se as hortas forem fomentadas de forma sistemática. E em termos ambientais, as vantagens são ainda maiores. Para já, em termos de resíduos orgânicos, nós estamos a fechar o ciclo através da compostagem, não é? E dos adubos naturais e, portanto, estamos a acabar com o problema da contaminação nos aterros sanitários, etc. E estamos a reduzir a quantidade efetiva de resíduos que é enviada para a terra. Depois, em termos do ar, as hortas, aliás, todas as zonas verdes ajudam a filtrar os poluentes, as partículas, os gases de escape, etc. Depois, amenizam o clima, tornam o clima mais úmido, mais fresco no verão, mais suave no inverno. Depois, em termos de água, são zonas que absorvem a água das chuvas, etc. Portanto, evitam enxurradas. Posso falar da água? Porque eu tenho aqui muitos espectadores já utentes que estão preocupados com as hortas urbanas e o consumo de água? Não, perto de determinados locais. Sim, se é seguro. Sim, esse é claramente um dos problemas das hortas urbanas, é a poluição pré-existente nos solos e a poluição atmosférica quando está localizado próximo de vias de circulação com tráfego intenso, etc. Aí há que cortar a direita. Os solos devem ser testados e deve ser feita a gestão da poluição no caso dela existir. Metais pesados como o chumbo, o cádmio, o mercúrio são problemáticos na alimentação e, portanto, as pessoas devem ser protegidas disso. Não são as pessoas individualmente que têm capacidade para fazer isso, mas as câmaras devem ter a flexibilidade de apoiar as hortas informais e de garantir essas condições mínimas de funcionamento. E depois, em termos de gases de escape e esse tipo de poluição, ou até atividades industriais próximas, se não for possível mover as coisas e encontrar terrenos alternativos, devem criar sebes vivas e outros tipos de separadores que protejam as culturas. Portanto, em termos de poluição, isso é absolutamente fundamental. Depois, é preciso também dar um bocado de apoio às hortas,
apoiar a sua estruturação, de forma a que as pessoas não se sintam tentadas a ir buscar as bolinhas azuis dos fertilizantes sintéticos, ou assim, os pós e os produtos dos pesticidas, porque de facto isto tem o potencial de ser muito mais saudável também nesse aspecto, de não ter transgénicos, não ter químicos, não ter nada que as pessoas efetivamente não querem na sua alimentação, mas só se as pessoas também tiverem consciência das escolhas, das alternativas. Se eu tiver as minhas couves cheias de piolho, o que é que eu posso fazer que não me faça depois mal a mim quando eu for comer as couves? Portanto, há formas de intervir. Por exemplo, nunca se deve regar as hortas com água de esgoto, isso é evidente, não é? Mas é preciso também que as pessoas tenham acesso à água limpa. É preciso, por exemplo, que em alguns sítios existem condições ideais para captar água das chuvas, através das caleiras dos telhados. Portanto, há que, através de tecnologia muito simples, fomentar essas vias suaves. Mas acho que seria interessante agora... A questão do enquadramento destas hortas, ou, no caso do nosso projeto, é envolvimento das autarquias. Acho que é fundamental, autarquias, seja autarquias a nível do município, seja a nível das freguesias. Porque se houver envolvimento da parte destas entidades, é muito mais fácil, portanto, arranjar infraestruturas e poder implementar estes projetos. Portanto, se seja de uma forma só muito autodidata, digamos, não autodidata da questão, e também queria acrescentar o papel das associações, portanto, é importantíssimo, portanto, o apoio. Porque senão, o pior que pode acontecer deste tipo de iniciativas é passar de moda. Portanto, ser só uma moda, quer dizer, depois no fim de algum tempo tem que regar em agosto. Desculpa lá, em agosto ou de férias não vou regar, quer dizer, as coisas acabam de ser complicadas. Mas aí há a envolvência comunitária, daí, não é? A nossa preocupação que nós fizemos sempre isso, nós utilizamos sempre rega gota a gota em todas as nossas estruturas. Não só para facilitar o uso, digamos, a mão de obra por parte das pessoas, para eles também perceberem que a questão da rega gota a gota e a questão da gestão da água, do ciclo da água e água é um recurso escasso, portanto não é só regar por regar, a questão está aqui um efeito todo que esteja associado. E eu aqui já agora gostava de agradecer, digamos, ao envolvimento das autarquias, à vereação, portanto, seja em Santarém, a vereadora Luísa Ferreira, tem que ter os nomes, peço desculpa, portanto, faz parte nestas coisas, ou o Dr. Marco Almeida em Sintra, ou o Dr. Emílio Figueiredo em Louras e o Engenheiro Paulo Varanda no Cartaz, foram as pessoas que levaram isto para a frente. Sem o envolvimento deles, nós não tínhamos conseguido fazer isto. E este nosso projeto é um projeto piloto, queremos ter um efeito demonstrativo. Fazemos em 13 escolas que envolve perto de 3 mil miúdos. Isto pode ter um efeito multiplicador quase por 4. Digamos, cada um tiver o pai e mãe, em princípio esperemos, portanto, que se for uma família estruturada, se tiver mais avós, isto pode logo estender a sua informação a 12 mil pessoas. Portanto, repare como é que as coisas funcionam. E nas escolas, portanto, acima de tudo, os professores têm que estar motivados. E depende muito da liderança. Vimos ali 2 casos de 2 professoras muito motivadas. E também não estava ali a professora Eugénia, que é a diretora, digamos, daquela escola, que é a pessoa, portanto, dinamizadora, porque se não houver uma liderança e pessoas interessadas, os projetos morrem e acabam, e é uma pena. E agora gostava aqui de dizer uma coisa. Este nosso projeto demorou 7 anos até aqui chegar. Repare, 7 anos é muito ano. 7 anos. Começou quase no tempo aqui em Lisboa que tentámos, ainda era o Dr. João Soares, Presidente da Câmara, repara o tempo que não foi. E nunca conseguimos, porque empurrávamos para o Ministério da Educação, depois empurrávamos para o Ministério da Saúde, e foi graças, digamos, ao Ministério da Agricultura, que é uma coisa, por acaso, sui generis, portanto, aproveitámos. Exatamente, que nós não conseguimos neste caso, mas neste caso não houvesse um apoio, exatamente, um projeto comunitário, e o apoio do Ministério da Agricultura, nós não tínhamos conseguido fazer isto, porque as autarquias existiam, mas depois não havia meios. E então foi importantíssimo. Vamos ver se vamos ter possibilidade de continuar com este projeto para o ano, portanto, candidatámos, as coisas não estão fáceis, porque o efeito de replicar o modelo é sempre complicado, portanto, é pena, nós gostaríamos quase que fosse um projeto houvesse uma ordem em cada escola, portanto, para que os miúdos não ficassem só restringidos, portanto, a estas 12 escolas, estas 13 escolas, porque isto é efeito multiplicador, seja como é. Nós temos muitas solicitações, mas depois também temos limitação de tempo. E às vezes não basta mandar um compostor para um determinado local ou mandar um livro. Está aqui um livro e agora montem, façam as coisas. Se não houver líderes e pessoas, portanto, animadores que consigam chamar as pessoas nestas hortas urbanas, consigam disciplinar e motivar e fazer os seus cookings, outras coisas mais, e trocar experiência e trocar receitas e trocar... Não ser apenas o chegar lá, plantar e vir embora. Pronto, é uma moda. Tem de haver uma dinâmica e levar os miúdos, etc. Temos aqui uma pergunta que vem da Ana Silvestre. Posso fazer testes à terra que tenho para saber se é cultivável? Já vamos responder-lhe, Ana. É também uma das perguntas, para além de posso ter ervinhas aromáticas na minha janela. Já vamos dizer como, e nem precisa gastar dinheiro em vasos, acredite. Para já, vamos então visitar o Parque Hortícola da Granja, a primeira horta urbana da Câmara Municipal de Lisboa. É uma ideia anterior à crise, mas veio mesmo a calhar para as 20 pessoas contempladas com o lote para cultivo, mesmo no centro da cidade e ao lado do Estádio da Luz.
Teresa Lopes não reconhece o terreno que lhe coube em sorte. Há ano e meio que aqui semeia os hortícolas que come e distribui pelos 4 filhos e lembra que era feio e desordenado o espaço agora chamado Parque Hortícola da Granja e devolvido à cidade. Entre as razões para mexer a terra, fala da paixão pela agricultura, do jeito que dão as couves, as alfaces, o tomate, os pimentos ou o feijão verde, que subtrai à conta do supermercado, do paladar diferente dos alimentos que cultiva e também do convívio com a enxada na mão. Dá muito jeito. Dá jeito, pronto, para mim, para a família e assim. E depois também gosto muito disto, do jardim em si, as plantas, ver e nascer e plantar e colher, dá muito jeito. A gente sabe aquilo que come. Tem outro gosto, tem outro paladar. Muito importante o convívio com as pessoas. Porque a gente está aqui, a gente brinca, reina uns com os outros, sem problema nenhum. E se vem assim um mais chique, já não dá para isso. Será muito heterogéneo o perfil dos hortelões que vão chegar em breve e juntar-se aos que já cá estavam para amanhar estas terras. Para 20 lotes postos pela Câmara a concurso, apareceram cerca de 400 candidatos, idosos, casais novos com ou sem formação superior, com ou sem conhecimentos de agricultura. O principal critério de seleção foi o da proximidade à horta. Quem queira poderá depois frequentar um curso de agricultura biológica na autarquia. Cada hortelão vai pagar 56 € de renda anual pelos 150 metros quadrados de terra que cuida. Os baixos custos de manutenção são apenas uma, entre outras razões apontadas pela Câmara, para devermos querer uma horta na cidade. Há aqui uma nova paisagem que nasce aqui, ao lado deste sítio completamente urbano. Tratámos de um sítio que ninguém vinha aqui, vinham aqui meia dúzia de pessoas que regavam as suas hortas com esgoto, e agora temos aqui as mesmas pessoas que cá estavam nas hortas, novas, a poderem ter o seu pedaço de terra, mas um sítio que pode ser usufruído para nós. Não deixa de ser uma resposta à crise, não é? Mas é uma resposta à necessidade das pessoas e termos melhores sítios na cidade. Qualquer um de nós não podia vir aqui há 3 meses atrás. Nas crises nós também não devemos ver só quadros negros. Devemos ver também quadros que sejam bons para a vista, para o olhar e para o passeio. O quadro que vemos agora em Benfica deveremos por isso ver em breve repetido noutras zonas da cidade de Lisboa. Campolide, Telheiras, Olivais, a Ameixoeira, Ajuda e Chelas são alguns dos endereços destinados a receber uma horta onde se poderá cultivar, aprender, andar de bicicleta, correr, passear ou simplesmente estar entre o melhor do campo no meio da cidade. Porque há de facto a possibilidade de ter o melhor do campo no meio da cidade. Esta é de facto uma das perspectivas que muitos dos nossos telespectadores estão a partilhar hoje connosco nas nossas redes sociais, a dar também algumas dicas, algumas ideias, nomeadamente esta ideia que eu acredito, Carlos, também, não sei se está dentro da sua escola, mas nem sequer é preciso muito investimento, porque há pessoas que dizem, mas eu, neste momento ter dinheiro para os vasos, para a terra, para o composto, às vezes não é preciso assim tanto investimento, pois não? Quem pensa não. Aliás, e estávamos aqui a falar de compostagem que acaba por ser reciclagem da matéria orgânica, nós podemos reciclar uma série de outros recipientes ou reutilizá-los. Eu dou um exemplo de uma opção que tomei numa das varandas onde consegui colocar uma série de vegetais, que são as caixas de peixe de esferovite, que têm algum espaço, tem mais de 25 centímetros de altura que dá para pôr terra. Pronto, e aquilo cresceu de uma forma que eu até me assustei quando entrei na varanda passado alguns tempos. Portanto, há muitos materiais que nós podemos utilizar e temos de ser inventivos, não é? O investimento, por exemplo, das hortas em varandas que eu fiz é um investimento mínimo. Acaba por ser, de facto, reutilizar materiais. Pronto, podemos comprar alguns vasos, algumas floreiras. As sementes também são bastante baratas e há uma coisa importante. Estas sementinhas que compramos no supermercado. Há algo importante que eu gostava de dizer para as pessoas, pronto, que gostavam de avançar e plantar qualquer coisa em casa, porque era a minha situação há uns anos atrás.
E assim, um saquinho destes de sementes tem sementes para não sei quantos anos. Portanto, as pessoas pensam que é pegar numa mão cheia das sementes e deitá-las num vaso ou na floreira. Nada disso. Muitas vezes até se deve fazer, portanto, uns pequenos orifícios com uma determinada distância e colocar uma, duas, não mais do que isso, porque depois é preciso fazer o transplante da planta, não é? Quando ela cresce. E se elas estiverem todas juntas, pois, vai ser um bocadinho difícil. Se calhar estas embalagens, por exemplo, esta aqui é de erva cidreira, para um belo chazinho, por exemplo, traz uma série de informações. Sim. Eu acho que aqui já sabemos e vamos aprendendo a ler os rótulos na perspectiva de nutrição, os rótulos ecológicos para a compra de eletrodomésticos mais sustentáveis. E este tipo de rótulos dizem-nos o quê? Para já não diz em lado nenhum que não é preciso usar o pacote todo. Pois, exatamente. Não é? E nós, sim. se calhar é por isso que os meus vizinhos nunca dão nada. Eu despejo para lá sementes todas. Esses rótulos já trazem alguma informação, mas pronto, eventualmente partem do princípio que as pessoas que os utilizem já saibam alguma coisa, o que é perfeitamente errado. Eles referem à altura do ano, mais ou menos a distância que deve ser feita a sementeira, quanto tempo é que temos de esperar para fazer depois... isto é uma mãozinha a despejar as sementes todas. E a mão está cheia de sementes. Não devia estar. Portanto, é uma sementinha esporadicamente, ou duas. Eu faço dessa forma. E só se o Carlos só der aqui uma coisa que às vezes as pessoas... É que basta o dobro do tamanho da semente de terra em cima. Quer dizer, não é preciso fazer... Não é às vezes como as crianças na escola, quando furo, fazem um grande furo e depois a semente lá... É impossível. Aí, quer dizer, não é impossível. Não. Mas aquilo basta recobrir a semente. Portanto, é quase fazer, até quase com um garfo. Se pode fazer, se a pessoa fizer em casa, faz com um garfo, um reguinho, põe 2 ou 3 sementes passadas. E depois é outra coisa, que é as plantas, elas também vão dar semente. E, portanto, a partir de certa altura, a pessoa até tem a sua própria semente e depois partilha, e dá, e troca. Há muita aquela ideia que uma coisa tão pequena dá uma planta tão grande, não é? Tu entendes como esta semente não pode dar uma alface. Não. Por isso mesmo tem que pôr mais. Olha, outro dia... Isto é uma semente, isto que está aqui é uma ou duas? Já agora explicar, isso é uma semente apenas. Uma. Sim, o que aconteceu é essa alface, que nunca viram uma semente. Acaba por ser uma filha ou uma neta da primeira alface que nós lá colocámos. Portanto, deixámos espigar a alface. Uma destas? Sim, é só isso. Eu vou mostrar o que é uma destas. É que eu nem sei onde é que é de mostrar com a cabeça de um alfinete. Pronto, mais ou menos a ideia será mais ou menos a cabeça de um alfinete. Isto... E há outra coisa que é interessante para ser nisto, é que uma pessoa quando vai comer alface não tem que comer alface para tirar umas folhas. Isto não é um risco no meu dedo. Isto é uma sementinha que passado um mês deu isto. Esta coisa que está aqui atrás. Portanto, é só isto. Sim. Só saber da vida, é uma coisa extraordinária. Numa das escolas... Isto tem um prazo de validade, obviamente, mas não quer dizer que a gente não escreve. Não nasce na alcatifa, isso é que dava um jeito. Nesta não, mas também não é desejável. Há uma escola em Val da Pinta, que é no Cartaz, em que os alunos têm um dia por semana comem alface na refeição, portanto, ao lanche comem alface. E a alface deles. E a alface deles, e não comem, aliás, e não cortam alface, logicamente, tiram algumas folhas à volta da alface e depois vão tirando, portanto, as folhas à volta da alface e depois comem na própria sandes que iriam comer só com manteiga, comem sandes. Às vezes uns é só o pão e alface, e outros também com fiambre. Portanto, gosto mesmo a questão de uso. E outras coisas, nós já fizemos isso. Roxa faz roxa, podes mostrar uma roxa com uma frisada e faz logo ali uma salada, portanto, logo duas e uma. Com umas pétalas. Que uma questão também nos trouxeram aqui as calêndulas, que são comestíveis, não é? Isso é que tem que ter mais cuidado das plantas, flores comestíveis, tem que ter mais cuidado. Porque algumas não são comestíveis. Não são só comestíveis de uma vez, não é? Olha, as pétalas de rosa são comestíveis. Nessas coisas. Mas as calêndulas não há problema nenhum. São comestíveis. Não estou a dizer a questão, não estou a dizer isso por em causa. Estou a dizer a questão depois do utilizo, às vezes o uso corrente as pessoas confundem um pouco quando não conhecem. Mas depois há outra questão que é, algumas destas plantas têm tratamentos fitossanitários, não é? E nós não sabemos eventualmente o que é que lá está. A questão é que, a partir do momento em que deixamos espigar, portanto, a primeira, as próximas sementes vão estando mais limpas, não é? E já não corremos tantos riscos. Há alguma hipótese de termos... sim, os vasinhos podem ser antigos copos de iogurte, não é? Podem. Pronto. Garrafões cortados ao meio, parados em baixo. Exatamente. As caixas de ovos. As caixas de ovos também são um bom... Eu fazia uma sugestão concreta. Quem quiser começar mesmo do zero, comece com rabanetes.
Que é a altura agora. Não há E como que dar rápido. errado com rabanetes e crescem num instante. E a altura. Vamos fazer agora aqui é o top das plantas. a altura dos rabanetes. Eu vou aceitar o desafio. Se quiser fazer uma horta agora... Eu vou fazer uma horta na minha varanda e depois vou publicar no nosso Facebook a evolução da minha hortinha. Pronto, prometo. Também no Facebook vamos publicar uma informação, Jorge, que nos trouxe e que para a televisão não é fácil porque não são... Não, realmente não é feito para a televisão, mas pode ajudar quem começa, que são duas... Olha, Jorge, só antes de irmos mostrar os seus gráficos, estamos a mostrar esta foto extraordinária. Isto enviaram-me por e-mail. Sim. São garrafas de refrigerantes, de plástico normais, deitadas. podem ser de água, Fantástico. deitadas, aparafusadas a uma parede, com um bocadinho de terra, para além de ficar muito bonito, não é? Isto é fantástico. Esteticamente é imbatível. Giro. Mandaram-me isto como sugestão para quem não tem espaço. Porque... Obriga que tem que estar sempre cultivado, senão tem um aspecto estético. Mas está a ver, é uma motivação. Claro, se eu deixar de plantar, vai ficar feio. Portanto, tem que estar sempre Os morangueiros devem ficar fantásticos. Na altura, os morangos todos pendurados vermelhos ali, deve ficar uma coisa muito bonita. Isto é muito bonito. Muito Com bonito. Muito obrigada pelo envio. Perfeito, como tudo, isso é uma coisa lindíssima. E estava a dizer-nos que... Olha, pois isto não é visível, mas são umas tabelas mas é só para chamar a atenção que fica no... Vai ficar no nosso Facebook, no publicado. Facebook, que são duas tabelas muito fáceis, julgo eu, espero eu, de consultar, mas que podem ajudar. Uma é sobre as épocas de plantação ou de sementeira das espécies, portanto podem ver em função da altura do ano o que é que podem fazer, e outra é o que é que podem juntar, portanto, que espécies podem juntar umas com outras ou as que não deverão fazer. Já está no nosso Facebook, quem quiser, e já está a ser partilhado. Se eu agora lesse isto agora, assim, rapidamente, chegava aqui e via que aqui, nesta altura do ano... Hoje, no dia de São Martim. É verdade, no dia de São Martim. Podia plantar couves, é a altura ideal do alho, os rabanetes, podia fazer favas, e salsa, por exemplo, tinha aqui. E coentros. Coentros. Os coentros é sempre bom. Coentros é sempre bom. E canónicos. Os amigos canónicos também dão assim numa horta destas. Perfeitamente. Claro, pois, claro. Se fosse lá ao Porto, eu dava-lhe a provar dos meus. Claro. Eu estou quase a ir ao Porto outra vez. Portanto, olha, que são aqui muitas promessas hoje. A vantagem que destes tipos de utensílios, portanto, aliás, destes contentores ou estes canteiros, é que tem uma vantagem que podem ser desmontáveis quando uma pessoa quiser, não está aqui uma questão de construção permanente. Uma das dificuldades que nós tivemos foi começarem a pensar que se tinha que abrir buracos, fazer uma estrutura em betão e depois os miúdos caíam lá por cima e depois no fim quem é que carregava aquilo e quem é que punha a terra e assim não. Isto monta-se, é movível, quando no fim o projeto acaba, pega-se, desmonta-se, desaparafusa. Pronto, logicamente, mas se for necessário mover para outro local, isso é interessante numa escola em que estavam em obras, nós acabamos de fazer as hortas daquelas sacas que se vendem, portanto, nesses centros de jardinagem, em que abrimos um composto e colocamos lá as plantas por aí fora. Portanto, foi uma forma expedita. Se está em obras, temos que fazer uma coisa que os miúdos não podem estar à espera que as obras terminem. Arranjamos aquelas sacas que têm para 30 litros, fizemos uns buracos, portanto, lá as alfaces, portanto, lá as plantas e as coisas funcionarem e cresceram. Portanto, mais expedito do que isto é capaz de ser difícil. Mostrar que é possível, acima de tudo, que é possível. Mostrar que é possível às pessoas e que não é complicado. Por exemplo, dos projetos de uma associação que estamos envolvidos também, é a criação de talhões acessíveis, portanto, de talhões para pessoas com deficiências. E também é muito simples, quer dizer, porque é colocar a altura de trabalho, a altura das mãos, contentores, ou essa ideia do próprio saco que é extraordinária, e que é das coisas que mais provada está dos benefícios da horticultura terapêutica. Porque a ligação à vida, isso que há bocadinho mostrou. Aliás, nós vimos naquela escola também tinha alunos com necessidades especiais. Mas eu achei extraordinário que tenha mostrado uma semente e depois que o Carlos tenha trazido a alface, porque é o poder da vida. Todos nós estamos cá por causa disso. Nós também nascemos de uma coisa mais pequena que essa, não é? É verdade, uma pequena semente. E também somos deste tamanho, não é? Portanto, essa energia vital que está aí contida, só o simples facto da pessoa perceber que isso existe, olha, é um excelente anticrise, é uma coisa que nos dá imensa esperança, porque sabemos que a vida perpetua e renova e que há certas coisas que são na altura, mas há outras coisas que são para lá da altura, são contínuas. E que nós verdadeiramente vivemos disso, vivemos desse permanente renovar da vida. E isso deve ser... e se me permite agora usar aqui mais um minuto, deve ser uma atitude que não tem a ver só
com a alface ou com a couve, mas deve ter a ver com o próprio território. E, portanto, percebermos que o território, há bocadinho já falámos que o solo é um ser vivo, mas o território também é um ser vivo. Então, na Europa, que não há territórios que não sejam humanizados, que não sejam feitos por nós, esta bela ligação entre o solo, o sol, a chuva, os rios, as plantas e nós, a humanidade, ao longo dos tempos, com o que pensamos, com o que fazemos, que construímos esta nossa paisagem, que é fulcral. Portanto, ter esta percepção. E um outro tema que eu gostava, se puder ainda regressar, é uma nossa espectadora, que perguntava sobre a questão das águas. Eu queria só recordar, com as águas. Por exemplo, uma coisa. Realmente a agricultura urbana tem sítios onde não deve ser feita, ponto. Isto não é uma panaceia, não é? Quer dizer, não há. Agora, deve ser inspiradora para melhorar esses sítios. E, por outro lado, deve-nos obrigar a pensar também que os produtos da agricultura convencional também de onde é que vêm. Exatamente. Eu recordo-me há 4 ou 5 anos, não posso precisar a data, mas recordo-me que há uns tempos, na altura, mais ou menos, ali de princípios do verão, os agriões acabaram em Lisboa. Porque tinha havido, com as regras do esgoto do Trancão, na agricultura dita convencional, detectado níveis elevadíssimos de poluentes que obrigaram a que não houvesse abastecimento de agriões em Lisboa, e houve um grande problema, porque o agrião é um constituinte base de muitas sopas para bebés, tudo isso, e foi um problema enormíssimo. Ora bem, esta questão que as pessoas estão a ter corretíssima, dizer, mas afinal isso é seguro? E eu acho que é fundamental. E vamos fazer essa pergunta à agricultura urbana, à agricultura convencional, à agricultura industrial, porque é uma atitude do que pomos para dentro do corpo. Essa consciencialização tem de acontecer também a nível institucional. Exatamente. Porque mas há uma pergunta, o Pedro está mesmo a questionar a questão de ser feita a análise regular aos solos dos parques hortícolas urbanos, porque há locais podem estar contaminados com os tais metais pesados que foram assinalados há bocadinho. Mas as câmaras podiam perfeitamente dinamizar esse tipo de controle, avaliação e divulgação junto dos consumidores e dos agricultores urbanos, por forma a que possa ser feita uma escolha consciente dos melhores sítios para executar a agricultura urbana. Mas as câmaras podem fazer muitas mais coisas. As câmaras podem, por exemplo, estabelecer como ponto de honra da sua atividade que todas as pessoas que pretendam ter essa ligação, esse acesso à terra, o tenham. Criando hortas comunitárias, dinamizando bolsas de terras, há uma série de modelos e de iniciativas que podem ser implementadas e que permitem às pessoas viabilizar, pôr em prática a sua vontade. O Miguel Pedro Araújo vê-nos em Aveiro e fala do projeto da Câmara e da Junta de Freguesia de Vera Cruz, nas Barrocas. Aveiro tem bons Foi recuperado exemplos. um espaço de uma zona que estava edificado abandonado, foi loteado em hortas, colocadas a concurso para todos interessados em cultivar brócolos, tomates e feijões. Todos os municípios deviam ter um plano de ação de promoção da agricultura local sustentável. E o próprio conceito de local devia ser definido a nível nacional. O próprio governo tinha que ser implicado, tem que criar, por exemplo, um selo do que é produção local, para o termo não poder ser abusado, criar regras para a utilização de terrenos devolutos, terrenos abandonados que garantam os direitos dos proprietários, mas também dos utilizadores temporários, e ao mesmo tempo impor que os instrumentos de gestão do território contemplem estes espaços, de forma a que as cidades possam continuar a alimentar-se. As cidades estão a perder a capacidade de se alimentar, isso não nos traz nenhuma soberania, nenhuma segurança alimentar. Se nós, num cenário de crise também energética, e considerando que Portugal importa quase 80% daquilo que come, o que é que nos acontece se nós deixarmos de ter os caminhões todos os dias a entrar com comida, não é? Há necessidade de preservar o nosso solo agrícola, uma coisa que o arquiteto Gonçalo Ribertel já há décadas que anda a alertar. Nós temos de maximizar a proteção do nosso solo agrícola, mas aquele que ainda temos, nós temos de garantir que ele é devidamente utilizado por pessoas que conseguem fazer render a agricultura de uma forma eficiente, sem impacto ambiental, com enormes benefícios sociais. Quer dizer, é o win-win, como se costuma dizer. Todos ganham, mas todos têm de contribuir. Estas coisas não acontecem só porque há uns carolas. Tem de haver planeamento de forma a que as coisas possam ganhar amplitude. E até agora esse planeamento tem faltado. E posso pegar aqui no outro tema que Sim, tem depois a ver vamos ao com... Facebook, temos muitas perguntas e muitas ideias, com muita gente a mandar fotografias das suas mini hortinhas nas varandas. Portanto, muito obrigada também por esta sempre existe, não é? Sim, há quem diga que a agricultura é divertida até na televisão. É verdade. Jorge. Uma outra questão tem a ver com, e pegando na sequência sobre as autarquias e os custos que hoje em dia, e a gestão
das verbas que hoje em dia temos que fazer de uma forma muito cautelosa, é o seguinte, para uma autarquia que tem, obviamente, que implementar a sua estrutura ecológica urbana, a sua estrutura ecológica municipal, eu posso dar uma ideia que um parque urbano custará cerca de o dobro a 3 vezes o custo que custa um parque hortícola ou um parque agrícola. Portanto, é uma situação que, mesmo do ponto de vista da racionalidade dos custos, faz todo o sentido implementar uma estrutura ecológica onde tudo o que seja possível seja dedicado a espaços produtivos de uma forma sustentável. Depois tem o custo da manutenção. Um parque urbano tem um custo de manutenção, ainda por cima muitas vezes os nossos, que são desenhados segundo modelos, enfim, de áreas grandes, com às vezes relevados grandes, têm um custo de manutenção muitas vezes significativo. Não quer dizer que não tenham elevadíssimos benefícios, mas tem um custo de manutenção muitas vezes elevado. Um parque agrícola ou um parque hortícola normalmente tem um custo de manutenção baixíssimo, para não dizer que é zero, porque são os próprios... Exatamente, que tratam do assunto, não é? Claro. E, aliás, há situações interessantes onde às vezes se compara um parque urbano junto de uma zona de hortas, seja já um parque hortícola estabilizado ou um parque hortícola espontâneo, porque há muitos, e é interessante debater porquê. Eu julgo que é porque há procura e não há oferta, e quando não há procura e não há oferta, o mercado regula-se no mercado negro e, portanto, exatamente, vai para a informalidade e vai para zonas que não deviam ir. Esta, para mim, é a gênese do problema de regar com esgoto ou de fazer agricultura urbana em solos que não são próprios. Porquê? Porque há uma procura. Claro. Como não há oferta, para onde é que as pessoas vão? Para o terreno que não é ninguém. Para os taludes de autoestradas, para as zonas abandonadas. Não é, e, portanto, obviamente, aconselhável, não é? É daí que a gente... E depois podíamos discutir porque é que não. Porque é que durante tanto tempo a natureza, a cidade não ofereceu este tipo de espaço à natureza produtiva. Temos mas era outra discussão, se calhar que não é essa. Sim, se calhar agora no outro programa temos muitas ideias e hoje a página do Facebook, portanto, já tem estes calendários. Sim, que o Jorge facilitou e já temos muita gente a partilhá-los. Também relembro muitas fotografias, muitos vídeos de hortas, pessoas como a Susana. Eu que as iniciativas informais de hortas aderissem ao portal.org, que é a rede portuguesa de agricultura urbana e periurbana, que é o sítio na internet que melhor agrega todo este tipo de iniciativas e instituições dedicadas. É muito interessante, www.portal.org. Há lá um mapa, as pessoas podem conhecer-se, podem dar-se a conhecer, é muito interessante, vale a pena participar. Portanto, portal.org, que serve também então para que todos possam partilhar estas iniciativas, à semelhança do que está a acontecer hoje com as nossas redes sociais, mini-hortas, pimentos, mini-pimentos, estamos a comê-los agora, vamos plantar abóboras a seguir. A seguir, não é agora, a seguir. A seguir ao inverno, não é? Exatamente. Temos aqui uma dúvida do Daniel, que mora em Belas, e sente que, ou já presenciou, que os jardineiros da Junta de Freguesia, quando cortam a relva, deitam a relva no contentor dos resíduos domésticos e pergunta se poderiam dar um outro destino à relva. A relva devem. Portanto, aqui fica uma chamada de atenção. Agora, o importante destas coisas é a consciência também que vai criando aos poucos. Portanto, é assim, pedir aos jardineiros para deixar ficar a relva por ali. Que é aqui uma questão de ordenamento do território aqui definido. Quer dizer, como devem compreender, uma organização, digamos, ligada aos agricultores, para não pensarmos que agora o problema da alimentação se resolve com as hortas urbanas, logicamente não será. Como também não será unicamente só na questão da parte da produção intensiva, portanto, que se encontra. Portanto, para nós o que é importante é o mix que está aqui associado. Quando nós pensamos no nosso projeto nas escolas, não é para que se tornassem todos, portanto, horticultores de tempos urbanos, mas é uma questão... dizia há bocado, ver a horta como um ecossistema, a questão de ter uma consciência da alimentação, porque estas coisas que se calhar ninguém repararia, mas não tem nova importância, é o facto de um jardineiro colocar, portanto, o resto da relva, portanto, num contentor. Hoje em dia já se pensa nisso. Pois é. E já se questiona se a alface é ou não é transgénica. Se calhar a maior parte da pessoa não sabe que a maior parte dos óleos que utiliza lá em casa, nas frituras, vêm de organismos geneticamente modificados e ninguém ainda liga a isso. Ou então não sabem, ou então... Vamos deixar os estrangeiros. Portanto, vamos deixar para outra altura. Eu queria dizer essa palavra porque eu sei que dá muito, obviamente... Não, é para outro programa, não estou a dizer que não falemos, já para nós é 5 importante, ou 6 emissões. Os miúdos acham muito estranho, as hortas que nós
fazemos nas escolas não são fertilizadas, mas eu não sou contra os fertilizantes, atenção, também é preciso pensar nisso, em termos de utilização, eu acho que deve haver uma utilização racional das coisas, mas nas escolas não se faz, eles acham estranhíssimo como é que aquilo cresce, que nós não colocamos lá nada e cresce. Pronto, quer dizer, então, e nem foi preciso ir ao supermercado. Pois por isso mesmo é que nós depois temos que explicar a ele todo o ciclo, tanto que ali há bocado estavam a explicar, a importância da água, da luz, e há tempo tive aqui num programa que dizia ninguém diz que belo dia de chuva, não é? Portanto, estar este belo dia de sol, apesar da chuva, também é sempre tão importante, as pessoas dizem que as coisas são importantes. É preciso perceber que ainda bem que está a chover, porque senão não se come se não chover. Um período de seca que nós tivemos tão longo, não é? Por isso, a questão, acho importantíssimo, para além de todo o aspecto social, ambiental, a questão mesmo económica, a consciência que se cria em termos coletiva, em todos nós como consumidores, como cidadãos, é que eu acho que é mais valia de todas estas coisas. Deixem-me só partilhar o comentário, por exemplo, do Luís Nunes, que é professor, tem uma horta na escola com a sua turma, fazemos compostagem com os restos orgânicos da cantina e com as borras do café. Está toda a gente a perguntar se sempre fazem bem ou mal, Carlos. Muito bem. Então, para a vermicompostagem é 5 estrelas. É extraordinário. Portanto, se quisermos aproveitar os restos de café, ou mesmo das cápsulas, não deitar fora as cápsulas, não reciclar as cápsulas antes de tirar o café que sobra lá dentro. Tem 2 mini hortas na varanda, onde já obteve pimentos, alfaces, tomatinhos bebê, daqueles mais pequeninos, cebolinho, brancos, salva-se, fungos, coentros, manjericão e tem um limoeiro. As varandas têm 60x2. Ora, o blog é o quintanavaranda.blogspot.com. Aprova, Luís, que de facto eu tenho uma varanda um bocadinho maior, portanto acho que vou mesmo não desistir. E ele diz ainda que é importante mostrar aos filhos que as alfaces não nascem nas prateleiras do supermercado, voltar à mãe terra. O homem divorciou-se das origens e isto está a sair muito caro. Não é preciso muito, basta as autarquias, por exemplo, criarem estas hortas comunitárias, porque tenho a certeza que há muitos candidatos. Muita gente com morangueiros, ervas aromáticas, piripiri, tomate, pimento, muito mimo para dar. É curioso porque falam aqui da importância do mimo. É importante só... às vezes nós temos a ideia que um tomate é um tomate igual em qualquer lado, e não é? Porque aquilo é... Ou a batata, não é? É batata produzida... E é aquilo que é produzido por aquela pessoa. É a batata que eu produzi. Portanto, ou seja, e aquele naquele local. Portanto, por isso a importância exatamente que é... Em relação a essa questão da alface não vir do supermercado, eu referi Vem do vaso aqui do Carlos. Uma citação muito interessante de um trabalho científico que fez o levantamento junto de um projeto de animação intra-urbana em zonas muito degradadas, em que uma pessoa tinha sido entrevistada e dizia: eu que como tão pouco, já tenho passado tanta fome, então eu agora estou a descobrir que a comida vem da terra. E isto é significativo. É quase assustador. Mostra o caminho que nós temos a percorrer e as instituições têm de assumir a sua responsabilidade nesta área. Margarida, eu sei que infelizmente não pode ficar connosco mesmo até ao fim do programa, porque já tinha outros compromissos. E muito obrigada por ter retirado esta quase hora e meia para estar hoje connosco, a professora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, Margarida Silva. Aproveitamos também para partilhar convosco algumas das ideias para os próximos dias dos nossos parceiros e depois tem aqui mais uma série de outras boas notícias e a quarta-feira do outono, que decorre já este domingo em Setúbal. A manipulação é o tema da 4ª edição do ciclo Documente-se, que tem por objetivo propor uma reflexão sobre os mecanismos, as formas e os suportes de documentar a realidade. Literatura, concertos, teatro, fotografia e cinema não podiam deixar de estar presentes nesta edição. Conheça toda a programação em serralves.pt. Se gosta de estar em contacto com a natureza e intervir de forma positiva, o Núcleo de Braga da Quercus oferece um curso de poda de árvores e arbustos ornamentais e florestais. A iniciativa vai decorrer nos dias 11 e 18 de novembro na Confraria do Bom Jesus do Monte. Combater a obesidade, uma missão possível, é o lema do 15º Congresso Português, promovido pela Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade. Este encontro anual pretende dar a conhecer todas as ferramentas disponíveis para o combate à epidemia do século XXI. Para uma reforma da justiça é o tema central do 7º Congresso dos Advogados Portugueses, que irá realizar-se na Figueira da Foz até 13 de novembro. Os encontros pretendem estimular a discussão sobre a necessidade de reformas na justiça, bem como o impacto destas mudanças na sociedade. O programa pode ser consultado em oa.pt.
O ciclo de conferências Novas Alternativas Educativas contra a Exclusão visa manter acesa a discussão e a promoção da inclusão social. No dia 12 de novembro, a educação familiar e formação de adultos para a criação de condições de uma boa inserção escolar é o tema a ser debatido na Escola Superior de Educação de Coimbra. Temos muitas ideias, já viram por parte de outros parceiros, algumas notas paralelas também à nossa agenda. O Museu do Oriente a apresentar amanhã à noite mais um trabalho da Joana Machado, Blame It on My Youth, uma turnê que começa então com a Joana Machado já no Museu do Oriente amanhã à noite. Dizia-lhe então que vai começar também no Moinho de Maré, Mourisca, em Setúbal, com descontos até 80%, uma verdadeira venda de armazém. É a feira de outono e estamos a falar de ervas aromáticas, mel, castanhas, etc, etc. Portanto, a visitar é uma informação que nos chegou através do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Pode procurar mais informação através do link no sítio online deste Instituto. E já lhe vou apresentar um projeto que recupera a tradição e a valorização das profissões tradicionais, nomeadamente dos engraxadores, hoje na LX Factory em Lisboa. Contudo, muita gente a perguntar, mas afinal onde é que podemos aprender tudo isto? Uma das sugestões é, por exemplo, a Liga para a Proteção da Natureza, nosso parceiro na sociedade civil. Carlos, queres juntar mais alguma ideia? Onde é que as pessoas podem, porque as pessoas estão a ver-nos de norte a sul sim. E querem mesmo aprender, não é? No meu caso pessoal, portanto, há uns anos atrás, quando surgiu este interesse, pesquisei na internet e acabei por fazer até algumas formações de muito curta duração, um dia, 2 dias, das hortas nas varandas. E aprende-se de facto imenso. Mas volto a dizer, o fundamental é as pessoas passarem a ação. Eu tenho um telespectador que diz que já só lhe falta ocupar a banheira, uma vez que não a usa, não sei, só se tiver luz direta, não é? Porque a banheira é capaz de ser um sítio um bocadinho fechado. Luís, pode fazer cogumelos. Olha, cogumelos também não é mau. Carlos, para terminar. Pronto, era isso. E estamos quase à porta do fim de semana. Portanto, sugeria que as pessoas não adiassem por mais tempo, procurassem lá em casa, portanto, um compartimento que estivesse vazio, um bocadinho de terra e começar a plantar. Quanto mais cedo plantarem, mais cedo comem os seus próprios produtos. Sem dúvida, plantar para colher. Luís, uma experiência inovadora também, ao mesmo tempo uma sugestão. A sugestão é este fim de semana, portanto, amanhã, dia 12, vamos realizar uma feira rural na freguesia da Portela, portanto, em Loures. É a primeira feira que vamos efetuar naquela junta de freguesia. É hábito fazermos, portanto, no Parque das Nações e vamos fazer esta feira pela primeira vez por solicitação, digamos, dos próprios municípios, da própria junta de freguesia e para ver se corre bem, porque com certeza que irá correr em março do ano que vem, portanto, na primavera, porque uma vez que as nossas feiras são sazonais, portanto, voltarmos com uma forma mais periódica, portanto, que é uma vez por mês. Temos, entretanto, também estado a partilhar alguns dos livros que nos trouxeram para este tema, algumas leituras, Jorge, muito simples, muito acessíveis. Convém também não estarmos a procurar em muitos sítios, basta um bom livro com dicas práticas. Sim. A preocupação desse livro foi trazer livros em português, porque a literatura sobre estes temas é infindável, mas muitos deles são ingleses, ou já começam a ver excelentes livros em francês, em espanhol. A preocupação foi trazer livros em português, mas realmente é para quem quer saber um bocadinho mais, o que é natural. Porque, ao princípio, eu concordo integralmente com o que foi dito aqui, tem que se começar, é tão simples, mas às vezes depois começa-se, e quando começam as dúvidas. Exatamente. E depois há uma coisa que adoeceu. Keep e depois it simple, não é? Mas para começar, keep it simple. Exatamente, quanto mais mas eu quero dizer que é uma ciência ou é uma prática fascinante, a prática da própria produção de alimentos e da produção da paisagem. Os nossos espectadores surpreendem-me sempre pela positiva, porque têm sempre um contributo extraordinário para o programa. Hoje, com esta partilha de hortas e de exemplos em casa, nas varandas, muito obrigada. Continuem ao longo se calhar, de todo o fim de semana. Já sabe, o projeto LX Factory a apresentar a Tradição Engraxadores, um projeto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do ISCTE, que traremos em breve ao nosso programa. Mas terminamos
porque já não temos mesmo muito mais tempo, com grande pena minha. Nós continuávamos aqui hoje a plantar para colher. Muito obrigada por terem estado aqui connosco. Nós voltaremos segunda-feira, dia 14 de novembro, para assinalar mais uma vez o Dia Mundial da Diabetes. Estamos a olhar para 1 em cada 10 portugueses que são afetados e muitas vezes não têm o diagnóstico feito. Portanto, vamos olhar para esta temática. Resta-me desejar-lhe um excelente dia de São Martinho, 11/11/2011. Isto não volta a acontecer tão cedo. Bom fim de semana.